Ok. No primeiro assunto, a questão da aprovação das atas. Os professores receberam as atas por e-mail. A gente teve uma manifestação, uma correção. Então, em aprovação, a ata da reunião anterior, quem for favorável, assim, permaneça como está, que é melhor, né? Você não precisa levantar o braço. Quando eu vou fazer o correto? Então, apenas comunicar aos senhores que, em função do Lucas estar participando do projeto Rondon, na cidade, lá em Goiás, quem vai secretariar a reunião hoje é o Tiago. Expediente. Tiago, recebeu algum expediente? Não, nenhum expediente. Então, vamos lá. Quem para expediente? Ana. Alguém mais expediente? Não havendo mais ninguém. Ana. Marina. Eu solicito a inclusão de pauta do processo 21705 de 2014, que tratou das eleições para membros docentes e técnicos do CONSAD, para a homologação dos eleitos. Esse processo finalizou depois que já tinha fechado a pauta, só que eu acho que seria interessante a gente homologar esse ano ainda. Só da CONSAD. Isso. Marina? Solicitação de regime de urgência para o processo 2769, devido aos prazos do lançamento do edital de eleição. Então, não havendo mais inscritos, vamos. Quanto à inclusão em pauta, não há necessidade de votação. Mas o regime de urgência, nós precisamos de manifestação. Quem for favorável ao regime de urgência, manifeste-se levantando o braço. Aprovado por maioria, com um voto contra. Aprovado por unanimidade. Então, em regime de urgência. O item 3 está em regime de urgência. Então, não havendo mais expedientes a tratar, vamos à ordem do dia. Item número 1, processo número 20806, proposta de alteração da resolução 2 de 2013 da CONSEAV, para ser adequada como a resolução 66 de 2014 do CONSUNE, que dispõe sobre estágios curriculares. Então, esta resolução do CONSUNE foi aprovada na penúltima reunião do CONSUNE. Então, há necessidade de adequações da nossa resolução aos novos ditames. A relatora, a professora Marilei. Então, o processo é o 20806, 2014, o interessado é o professor Geraldo, e pede a proposta dele uma alteração na resolução do estágio a 02 de 2013 do CONSEAV para se adequar a essa nova resolução do CONSUNE a 066 de 2014. Peço licença para pular o histórico. Eu encaminhei, ele foi encaminhado para os senhores, né? O Tiago disponibilizou o relato completo, porque nesse relato estão todas as alterações propostas pelo professor Geraldo em relação para se adequar a essa nova resolução do estágio da UDESC. Então, como são muitas alterações propostas, eu não vou ler todas, eu só vou dar meu parecer e meu voto lá no final, porque elas foram expostas já via e-mail para todos. Então, parecer. A proposta de alteração apresentada pela Coordenação Geral de Estágio do SEAV apresenta modificações significativas para sua adequação à Resolução 066/2014 do CONSUNE, que dispõe sobre o estágio curricular da UDESC. Por se tratar de uma proposta com alterações substanciais na Resolução 002 de 2013, entende-se que fazer uma alteração de resolução não é suficiente para o caso, e sim deverá ser proposta uma nova resolução contendo essas alterações, inclusões e revogações de artigos, parágrafos e incisos, porque foram feitas muitas alterações. Então, se nós, no meu parecer, se fosse somente
feita uma nova resolução com todas essas alterações, fica complicado para quando um docente, um discente ou mesmo um membro externo vá pegar essa resolução e tem uma emenda muito importante, eles podem esquecer de pegar essa nova resolução com essas alterações. Então, o meu voto, sou de parecer favorável que se faça as alterações na resolução, desde que seja redigida uma nova resolução, com as adequações propostas, para evitar que a resolução atual seja acometida de emendas. Entendo que uma resolução nova, acrescida das alterações propostas, ficará mais clara, acessível e objetiva, tanto para a consulta das partes interessadas da universidade, que são os discentes, docentes e o administrativo, quanto das partes externas interessadas, que são as empresas concedentes do estágio. Bem, obrigado, professora. Então vamos abrir para discussões de 3 minutos. Eu abro as inscrições para quem quer se manifestar. É só escrever aqui, Pablo. Mais quem? Ida. Mais quem? Não havendo mais ninguém, Pablo, por favor. Agora, só uma dúvida. Nesse caso, daí, como é que funciona? Como é que funcionaria nesse meio? Aprova, mas aí precisa ter mais um passo, né, para criar a resolução. Depois tem que voltar para cá, ou simplesmente é só uma dúvida? Não sei. O problema é o seguinte, tem que se constituir agora eles têm um comitê lá de estágio, né? Então o que vai ser feito o que ela propõe tem que ser aprovado, né? Na minha concepção. Então, o que for aprovado aqui será encaminhado ao coordenador de estágio, que elaborará essa nova minuta, contendo todas essas alterações, e ela vai vir aqui para ser aprovada, porque é uma resolução do Conselho de Centro. Então, mas só que a gente já sabe o que vai ter lá dentro, né? Beleza? Então não é apenas o que ela coloca, eu acho até prudente. Eu acho esse é o encaminhamento que nós vamos dar. Por isso que eu entendi do relato da professora. Eu até, quando eu fiz o pedido de diligência do professor Geraldo, eu até já tinha proposto para ele lá no dentro do pedido de diligência que ele já fizesse um pedido, né, que ele alterasse, não a alteração, e sim uma nova resolução. E aí ele preferiu que eu fizesse isso lá. Professora Hilda? A dúvida também é quanto à aprovação condicionada. A gente aprova desde que... Não. Na minha dúvida, realmente está sendo condicionada a nossa aprovação. Nós vamos aprovar o voto dela, que é para vir uma nova resolução contendo isso. Pois é, daí é um voto condicionado. Não. A nova resolução que vai vir, nós vamos aprová-la. Se não tiver dentro ou tiver que acrescentar, nós vamos acrescentar. Ela pede uma nova resolução. Eu votei para que se façam alterações, mas desde que... Mas não nessa resolução. Mas não assim, dessa forma. Então, na verdade, o voto vai ser desfavorável. Né? O voto é desfavorável. O voto não é favorável no modelo que está ali, que é. Então, o voto não é favorável. O teu voto é desfavorável porque tem que voltar um novo documento, uma nova resolução. Eu não estou conseguindo entender o voto favorável, só isso? Porque na análise, a professora ela colocou claro, ela considera, ela é favorável a uma nova redação da resolução com essas inclusões. Talvez no voto tu não colocou isso. Não, ela colocou. Ela colocou desde que seja redigida. Isso, no voto. Lá nos conselhos eles quiserem escrever no próprio produto. Eu acho que você pode alterar aqui. Se o conselho acatar, pode mudar o voto. Pode colocar favorável a edição de nova resolução com essas alterações. Acho que isso que ela vai todo ser, mundo entendeu, né? Ela vai ser desfavorável à alteração. Desfavorável que Isso. se apresentou. Uma resolução só com as alterações Isso. e tem a constituição de uma Nova resolução. Ótimo, é isso que eu entendi também. Porque fica, como a resolução do estágio Posso teve muito... reescrever depois? Pode. Pode votar no final da sugestão. Você pode apresentar no final da sugestão. Então, eu vou ao assunto seguinte, se a plenária permitir, né? Aí você redige agora, daí no final a gente vota só o teu voto. Eu acho que é consenso de todo mundo. Né? Beleza, então, consensado. Vamos então ao item 2, processo número 2971,
homologação das bancas do processo seletivo da UDESC Ibirama, curso de Engenharia de Software, Engenharia Sanitária e Ciências Contábeis. Então, com a palavra, a professora Marinês para o relato. Não. É. 2971. Ah, não, é o teu. Desculpa. 2971. É o meu, então. Não é o professor Marinês. Então, 2971 é o meu. Ah, só foi... Rogério relator. Hã? Professor Rogério relator. Tá aqui, ó. Ah, tá. Homologação das bancas do processo. Logo eu vou falar. Isso, das bancas do processo seletivo. Tá aqui, ó. É, o professor Rogério. É que ela tá como interessada. Ah, desculpa. Ah, meu Deus. Eu li a coluna Daí errada. falou o número errado. Aí ele falou. E eu olhei para cá via Marinês. Então, o processo é o 2971-2014, a origem é o Departamento de Ciências Contábeis, interessado a professora Marinês. O assunto é a aprovação de bancas de processo seletivo do curso de Ciências Contábeis. Então, o histórico é só em 14 de novembro, o colegiado pleno do Departamento de Contábeis aprova a constituição das bancas do processo seletivo do edital 10/2014. Em 5 de dezembro é anexado e-mail da professora Valquíri desistindo da sua inscrição no processo seletivo, podendo desta forma participar como membro das bancas. Em 11 de dezembro, sou designado relator. Então, uma análise, o processo apresenta a aprovação das bancas examinadoras do edital 10/2014 do processo seletivo para o Departamento de Ciências Contábeis. As áreas onde foram definidas as bancas no processo são administração, auditoria contábil, contabilidade básica e de custos, direito, estruturas e análise das demonstrações contábeis, matemática e sociologia. O processo seletivo ocorreu nos dias 10 a 12 de dezembro. Logo, estas bancas possuem aprovação ad referendo do diretor-geral do SEAP. Voto, sou de parecer favorável pela aprovação do ad referendo das bancas do edital 10/2014 de processo seletivo do Departamento de Ciências Contábeis. Só porque os Só de de engenharia de sistema software, na verdade, as bancas estavam Já foram. constituídas E de engenharia sanitária. Não vieram. no departamento, lá na pedida do processo seletivo, e da engenharia sanitária não teve, teve a comunicação, teve o edital aprovado, mas falta o Jarbas montar o processo para a gente passar aqui Essas para bancas homologação. foram todas homologadas. Sim, lá de referente. Né? Então, em discussão, Marinês. A vaga de administração não é nossa. Ah, então eu acho que eu fiz errado. Até a homologação das bancas do processo seletivo, curso em engenharia de software, engenharia sanitária e ciências contábeis, somente eu interessado. Não, é porque o processo quando ele veio, ele não... O detalhamento do processo está só Tá só o ciências seu. contábeis. Na Isso. pauta pode ter vindo outro, mas você que abriu o tá. processo aqui. Então, da administração, eu só vou riscar do meu relato. Eu pensei que era da... São engenharia de software. Sim, não, Não, é só ciências contábeis. Só Foi errado ciências na pauta. contábeis. Então, Aqui, eu que aqui errei. na pauta, o Lucas colocou os 3 departamentos. Agora, que engenharia de software Só tirar mudou isso. as bancas. Já foram aprovadas na aprovação do Do pedido. Isso, do processo seletivo. E de engenharia sanitária, o professor não montou o processo. Então, as bancas foram homologadas, vai vir para a próxima. Eu tirei lá do meu relato. Isso. É que eu fui pela lista do processo seletivo e não fui pela... Mais alguém para se manifestar? Então, não havendo mais ninguém para se manifestar, em votação, que for favorável, manifeste levantando o braço. Aprovado por unanimidade. Item número 3, o processo está em regime de urgência. Designação de comissão eleitoral para as eleições de diretor-geral. Relator, professor Marino Ayakawa. Processo 2769, edital eleição para a direção geral do SEAB, histórico 20/11, o presidente do CONSEAB encaminha através do ofício o edital em questão para apreciação no Conselho, sendo votado em 25/11 e em 12/12 designado eu, professor Barino, para indicação dessa comissão eleitoral.
Análise. O edital de convocação de eleição para diretor-geral no 01/2014 tramitou e foi aprovado por esse Conselho em 25/11. De acordo com o artigo 72 do Estatuto da UDESC, as eleições para o cargo de diretor-geral são convocadas pelo Conselho de Centro, através de edital publicado em murais e no portal eletrônico da UDESC na internet, com antecedência mínima de 60 dias do pleito. Parágrafo 1º. O edital deverá ser publicado no período de 120 dias e 90 dias anteriores ao término do mandato em vigor. Segundo, a eleição é organizada e operacionalizada por uma comissão eleitoral, definida pelo Conselho de Centro, ou seja, o que nós estamos fazendo agora. Ainda no artigo 55 do Estatuto da UDESC, lê-se que as eleições para cargos executivos e representantes dos segmentos da comunidade universitária são organizadas por comissões eleitorais, e a elas compete, e eu faço menção aqui para depois fechar o meu relato. Operacionalizar o processo eleitoral para o qual foram designados. Homologar as inscrições de candidaturas. Publicar até a data fixada a homologação das inscrições, a relação de integrantes do colégio eleitoral. Garantir cumprimento restrito do edital de eleições. Organizar e designar mesas receptoras e escriturinadoras de votos. Garantir a lisura e normalidade do processo eleitoral. Apresentar relatório detalhado e conclusivo ao colegiado competente para homologação e proclamação do resultado final. Parágrafo único. As comissões eleitorais mencionadas no caput desse artigo são compostas por representantes dos segmentos da comunidade universitária. Tá. Referindo-se ao edital. O edital de convocação de eleição para diretor-geral 01/2014, por sua vez, prevê no item 3 que a comissão eleitoral será definida pelo Conselho de Centro, SEAB, respeitando a LDB, Estatuto e Regimento Geral da UDESC, e contará com 5 integrantes, dos quais 3 professores, 1 técnico e 1 discente, dentre os quais o referido conselho escolherá também o presidente e o secretário. Vem aqui o seguinte, o que eu proponho, uma alteração nesse edital. A Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, por sua vez, prevê em seu artigo 56 que as instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos e que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em qualquer órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem de elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. Diante do exposto, e como cabe ao Conselho desse centro definir essa comissão e o próprio edital, destaca-se a representatividade dos docentes integrantes na comissão de apenas 60% do total, não respeitando assim ao disposto da LDB. Se vocês pegarem 3 de 5, dá 60%, e não 70%. Para tanto, na análise desse relator, é relevante que a comunidade acadêmica toda esteja representada na referida comissão eleitoral, ou seja, docentes, técnicos e discentes. Com isso quer dizer que não concordaria também em manter 5, mas tirar a representação técnica ou de aluno. Sugere-se, para tanto, que seja alterado no edital de convocação de eleição para diretor-geral, no que se refere ao item 3.1, que a comissão eleitoral será definida pelo Conselho de Centro do SEAB, respeitando a LDB, Estatuto e Regimento, ou seja, tudo igual, e contará com 7 integrantes, dos quais 5 são escolhidos entre os representantes docentes, 1 técnico e 1 discente, dentre os quais também se escolhe o presidente e o secretário. Com essa alteração, atende-se plenamente à LDB, que prevê 70% de representatividade dos docentes. Nesse caso, passaria a ter 71%. E ainda permite-se a representação de técnico e discente. Então, esse é o primeiro aspecto que eu levanto aqui para discussão. O outro aspecto observado na análise desse relator diz respeito ao item 1.2 do edital de convocação de eleição para diretor-geral 01/2014, onde se lê: no ato da inscrição, os candidatos deverão anexar comprovante expedido pela RH de que exerce há mais de 5 anos o cargo de professor efetivo da UDESC. O item fere o artigo 37 da Constituição Federal, que reza: a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dos julgamentos de casos em que editais exigem habilitação legal na inscrição e não na posse. Aí poderia citar inúmeros, mas eu trago alguns. Representação do Ministério Público Federal. Considerando que o momento em que a comprovação da titulação deve ser exigida é por ocasião da posse dos candidatos,
eventualmente selecionados, sob pena de se restringir a competitividade do certame, limitando de forma desarrazoada o universo de interessados. Considerando que esse entendimento resta classificado na súmula 266, que é citado em várias jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, ao asserir que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para qualquer concurso de cargo público. Considerando que o edital pode tão somente prever o indeferimento das inscrições quando, de plano, a administração verificar a impossibilidade de o candidato implementar os requisitos necessários no período limite para a assunção do cargo. E aí trata a súmula 266 do Supremo Tribunal da Justiça Federal, que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para qualquer concurso público. E aí cita inúmeras jurisprudências que tratam da mesma questão. Ressalta-se ainda que as condições de elegibilidade para os cargos públicos estão dispostas para a Constituição Federal de 1988. Professor, me permita terminar o relato. E aí apresenta-se outro elemento na Constituição Federal de que é o caso da lei que trata das eleições. Prevê a idade mínima para diversos cargos públicos. A legislação, ao mesmo tempo, prevê que, nas condições necessárias, no momento da posse, estão diretamente ligados à idade cronológica do candidato. Ou seja, a mesma história que nós estamos falando aqui. Analisando o edital de processo seletivo da própria UDESC, no item 4.3.1, que eu cito aqui, o candidato que não apresentar o diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo, no ato da inscrição, poderá realizar qualquer prova. Ou seja, precisa apresentar os documentos de habilitação na posse, para a posse. Por fim, o Estatuto da UDESC prevê, seu artigo 71, que o cargo de diretor-geral é privativo de brasileiro, integrante de carreira do Magistério Superior da UDESC há pelo menos 5 anos, eleito por votação direta e secreta na comunidade universitária. Portanto, o Estatuto não faz menção à exigência do tempo mínimo do candidato na hora da inscrição, conforme prevê o edital, devendo ser visto para evitar contestações futuras, que a gente sabe que vão ocorrer. Sugere-se a seguinte redação para o item 122, mantendo a fidelidade ao que trata o nosso Estatuto. Comprovante expedido pela RH de que é integrante de carreira do Magistério Superior há pelo menos 5 anos na data prevista da posse do candidato ou candidata, caso eleito. Voto do relator. Favorável à indicação da comissão eleitoral por esse conselho nesta sessão, prevista no edital de convocação de eleição para diretor-geral, mediante alteração do item 3.1 e item 122, conforme relatado aqui. Aqui tem uma questão legal, professor. O senhor enganou o conselho quando pediu urgência. O senhor acabou mexendo no edital que já foi aprovado na outra reunião. Esse assunto era da outra reunião. Diante disso, ou o senhor muda o voto e eu cancelo a reunião. Não O senhor posso deveria mudar ter o voto. dito o porquê que o senhor fez isso. Não, pedido de urgência porque eu estou indicando, concordando com o seu pedido. Então o senhor deu voto só da comissão e o resto o senhor devia ter se manifestado na reunião anterior. Isso eu quero que conste em ata. Na reunião anterior, isto foi aprovado. Ok, inclusive Então, com o regime de urgência também. Professor, foi aprovado na comissão anterior e esse processo tem sido distribuído a todos os candidatos, a todos os membros do conselho. Nós confiamos na sua solicitação de regime de urgência, pensando que era uma questão de data. Mas Agora o senhor precisa está mesmo. mudando um teor de uma coisa já aprovada. Isto não é permitido, Mas porque senhor- este não é o processo, professor. Mas a indicação da comissão é urgente. Então o senhor muda o seu voto. Já que é regime de urgência, lhe solicito que mude o seu voto ou sou obrigado a cancelar a reunião deste conselho. Não é melhor alguém que Pode então fazer vistas e uma não alternativa, voto? senhor. Você não acha melhor? Porque o senhor não se ateve ao objeto que estava no processo. Eu peço vistas do processo e aí eu faço o voto alternativo. É mais fácil, mais posso até o final Até da o fim da reunião. reunião. Eu posso expor um voto alternativo até o final da reunião. Pessoal, vocês levam tudo para um lado assim interesseiro. Gente, nós somos um centro tão pequeno. Professor, Tão poucas- com licença. Professor, Foi solicitado visto, concedido vistas ao vocês veem como é que conselheiro. funciona, né? É assim que funciona, né? Professor, por favor. Ainda bem que gravados.
Está gravado, professor. Ainda bem, senhor. Qualquer manifestação, faça por escrito. Item número 4. Solicitação de processo seletivo no 2015-1. Professor relator Marinês Boff. Agora sim. Nesse momento. Então, é um processo simples. É solicitação para próximo edital, né? Processo seletivo 2015. Vai sair lá por fevereiro do próximo ano aí. Eu recebi esse processo no dia 11/12 para ser a relatora. Análise. Os pedidos de processo seletivo referem-se ao Departamento de Engenharia de Software e Departamento de Ciências Contábeis. O Departamento de Engenharia de Software solicita uma vaga de 8 horas para a disciplina de Engenharia de Software, sendo uma reedição do processo anterior, esse que a gente acabou agora, não teve nenhum candidato. O Departamento de Ciências Contábeis solicita uma vaga de 4 horas semanais para a disciplina de Perícia Contábil e uma vaga de 4 horas semanais para a disciplina de Contabilidade Tributária. Essas vagas, elas são resultados do processo de exoneração do professor Leandro Marques, o substituto. Ele passou no mestrado, então ele vai cursar e ele pediu. Então a gente fez uma redistribuição das disciplinas e mesmo assim falta ainda professor para essas 8 horas, ou seja, 2 disciplinas, né? Então é por essa a explicação. Sou de voto favorável ao pedido de uma vaga de 8 horas para a disciplina de Engenharia de Software, bem como ao pedido de uma vaga de 4 horas semanais para a disciplina de Perícia Contábil e uma vaga de 4 horas semanais para a disciplina de Contabilidade Tributária, solicitados pelos Departamentos de Engenharia de Software e Ciências Contábeis. Em discussão, quem tiver interesse em debater o assunto? E não havendo ninguém inscrito em votação, que for favorável, manifeste-se levantando o braço. Aprovado por unanimidade. Item 5 da nossa pauta. Processo número 21.705/2014. Relator, processo incluído em pauta. Relatora Ana. Então, é o processo 21.705 de 2014. Também vou pular o histórico. Trata do processo de eleições para membros docentes e técnicos para representar o SEAB no CONSAD, né? O processo seguiu todas as formalidades do edital, que foi o edital número 005 de 2014. Nós tivemos só uma chapa de candidatos para membros docentes, que foi o Jason como titular e o professor Oswaldo André como suplente. No segmento técnico, nós também tivemos só uma chapa de candidatos, que foi o Renan como titular e a Poliana como suplente. A chapa docente foi eleita com 14 votos válidos e de técnico com 13 votos válidos. Então, meu voto é que, tendo cumprido todas as formalidades previstas no edital, sou de parecer favorável à homologação do processo eleitoral. Em discussão, quem tiver interesse em se manifestar, e não havendo ninguém para se manifestar, em votação, quem for favorável, levante o braço, por favor. Aprovado por unanimidade. Retornando ao item primeiro, professora Marinei. Bom, então, novo voto. Sou desfavorável às alterações na resolução 002/2013, na forma de alteração de resolução conforme proposto. Entendo que deve ser redigida uma nova resolução com as adequações propostas para evitar que a resolução atual seja acometida de emendas. Aí o restante segue as mesmas. Em discussão, não havendo quem queira se manifestar, em votação, quem for favorável, manifeste-se levantando o braço. Aprovado por unanimidade. Item número 3, vistas ao professor Rogério. Designação da comissão eleitoral. Falta colocar o voto e definir a comissão. Mas assim, o processo então é o 2769. Então esse processo, ele se ampara no edital 1/2014 do CONSEAB, onde esse conselho deveria
indicar a comissão eleitoral para fazer toda a parte burocrática da parte das eleições. Então, conforme o edital 1/2014, que solicita a composição da comissão eleitoral para a direção-geral do SEAV, cabe a esse Conselho de Centro votar a composição desta comissão. Conforme o edital, deve ser indicado 3 professores, um técnico e um discente. Desta forma, acho coerente que tenhamos um professor de cada departamento, como nós somos 3 departamentos, além dos demais componentes discentes e técnicos. Então, para tanto, sugere os seguintes nomes. Esses nomes aí que era colocado, até foi colocado pelo professor Dario, a gente não se achou confortável de sugerir os nomes. Eu acho que esse conselho deveria, a partir desse edital, colocar-se nomes para essa comissão. A única coisa fora por causa de cada departamento, que cada departamento terá um interesse de repente colocar um professor como membro dessa comissão. As únicas 2 indicações que a gente tinha tido era do técnico, que seria o Renan, né? E do acadêmico, que seria a acadêmica de higiene sanitária Luana Lor, por ela ser uma bolsista aqui do centro e ter uma certa maturidade para isso. Dos departamentos, tinham surgido até nomes, eu posso até colocar aqui, que eram nomes de professores que não poderiam concorrer às eleições. Então, da Contábeis, tinha surgido o nome da professora Marilei, do Departamento de Engenharia de Software, o nome do professor Osmar, e do Departamento de Engenharia Sanitária, do professor Eros. Isso é uma sugestão, mas eu acho que aqui estão os chefes dos departamentos e os representantes dos departamentos, e isso poderia ser colocado e poderia ser acatado por esse relator. Tá? Essas seriam as sugestões, mas cada um, vocês fiquem à vontade. Inclusive, eu não coloquei aqui no meu relato o nome deles, isso daí é uma sugestão. Se alguém tiver algo contra, eu posso até alterar esse relato. Então, o meu voto é pela aprovação dessa comissão que será definida por todos nós para a eleição eleitoral. E com relação aos pontos analisados pelo professor Marino, inclusive sobre a possibilidade ou não de candidatura, eu acho que vai caber essa comissão analisar se alguém estiver no ato da inscrição apto a se inscrever, porque na posse essa pessoa terá ou não esse tempo, essa comissão vai dar o seu parecer. Eu acho que ela tem total liberdade para fazer isso e total competência para fazer isso. Não cabe mais agora a gente mudar esse edital, pelo menos não nesse processo. Eu acho que isso daí a gente deveria ter feito antes, senão a gente acaba entrando numa irregularidade processual, que não era o objetivo desse processo. Tá? Então esse é o meu voto. As propostas de comissão estão, se alguém tiver algo para se manifestar, por favor, eu posso colocar esses nomes aqui, conforme vocês quiserem. Bem, o objeto do processo é a designação de uma comissão eleitoral nos moldes do nosso edital. Então, eu achei conveniente ter a sugestão de um de cada departamento, já que nós só temos 3 departamentos, né? E sempre lembrando que nós temos que consultar as pessoas. Beleza? Nós temos a possibilidade de que esse conselho pode delegar à direção-geral a constituição da comissão. Que vai que a gente aprove a comissão e os candidatos não aceitam. Então tem esse detalhe também. Então, não sei, eu acho que seria interessante a gente conversar sobre esse assunto, né? O importante é que hoje saia que se define a comissão. E se o conselho disser que pode ser delegada a autoridade para indicar os nomes, perfeito. Esse departamento já aprovou a indicação. Nós temos que indicar nomes que também aceitam. Não posso votar aqui, por exemplo, vou votar o nome do professor Fernando, por exemplo. Desculpe usar o seu nome. Depois chegou o Fernando, eu não posso porque nesse dia eu vou ter um problema. Eu acho isso prudente também, né? Porque as pessoas também têm liberdade de aceitar. Então esse conselho está aberto à discussão, a gente conversar sobre a matéria. Então, em ordem de inscrição, professora Marinês, mais alguém gostaria de se manifestar? Pablo. Jarbas. Mais alguém gostaria de se manifestar? Então, não havendo mais ninguém nessa primeira rodada, professora Marinês.
só, assim, dia 25 de 11 foi aprovado o edital, né? Uma pergunta, quem elaborou o edital? Com as regras, as normas, né? O que pode, o que não pode? Foi uma proposta da direção geral. Tá? Uma proposta da direção geral. Da direção geral. Foi Aí disponibilizado. houve o relato, o professor Rogério relatou, nós aprovamos, né? Mas nós não tivemos acesso à íntegra do edital. Então, se tinha alguma coisa errada, talvez a gente poderia, se tivesse, o professor Marinho estiver falando, o que é correto, né? De vamos supor que o edital esteja errado mesmo. Né? A gente não teve acesso, ele não viu, pá. Passou. Agora não tem mais como mudar. Tem, professora, mas não nesse processo. Tá, tudo bem. Só que daí agora a gente vai formar uma comissão. E se depois a gente perceber que realmente esse edital está errado? Professora, Essa é a minha preocupação. Eu acho que a gente tem, sim, se é para votar, vamos votar, a gente tem que pensar no andamento do centro. Mas a gente Esse tem que edital, só para basear um pouco essa sua resposta. Esse edital, ele foi nos moldes do edital anterior. Inclusive essa parte de composição e todos esses pontos analisados pelo professor Marino passaram pela Procuradoria Jurídica da última vez. A Procuradoria Jurídica deram... Professor, por favor. Aí tu fala no final. Questão de ordem acatada. É isso. Você fez uma pergunta, vai ser respondida. Próxima manifestação, professor Pablo. Na verdade, na mesma linha da professora Marinesa, porque o professor Marinho falou, tem duas questões que eles vão contra a uma legislação maior. Então, tem que cuidar para a gente não estar colocando no edital, já que foi identificado, eu não entendo por que não sei se vai causar problema a alguém, mas por que não corrigir, porque a questão da LDB realmente não fecha 70%. Se eu não conheço a lei lá que diz, né, se isso for real, então eu não sei se tem algum motivo de deixar 3 ou deixar 5, qual é o diferencial isso, se a gente dá ou não, para a gente seguir o que diz a lei maior. Né? Primeira questão. Então não foi publicado, eu acho, né? Acho que não. Tá. Outra questão com relação às sugestões de nomes, eu não sei se é para deixar unânime, talvez os departamentos escolherem. Primeiro tem que decidir quantos são, né? Se vão ser 3, vão ser 5. Hoje são 5, professor. Nós temos que definir a comissão como está hoje. É que ainda está o voto do professor Marino e o voto do professor Rogério, né? Então essa é a questão. Porque se forem 5, né, se a gente quiser fazer uma distribuição igualitária, dois departamentos vão ficar com 2 representantes, vamos dizer, quer dizer, um técnico não, 2 departamentos vão ficar com 2 e 2 vão ficar com 1 representante, nesse sentido. E se forem 7, né, como é a proposta do professor Marino, poderia ficar mais igualitário, ou seja, ter um aluno e um docente de um departamento, 2 docentes de outro, 2 docentes de outro. Então ficaria mais igualitário no sentido de ter a mesma quantidade de pessoas em cada departamento. Né? Então, além da questão da lei legal, talvez ficaria mais, né, para não dar nenhuma questão de porque esse, porque aquele. Professor Jara. Pessoal, mas eu acho que a gente está se ensinando a testar de competência. O edital foi discutido, foi colocado em pauta na última reunião, foi aprovado. Pelo que eu entendi, o objeto do processo não é esse. Então, não tem que votar se é 5 ou 7 nesse processo. Quer fazer se há irregularidades, então se abre um outro processo para avaliar o edital, mas para mim a proposta de 7 do professor Marinho não existe, não para esse processo, porque não é esse o objeto de análise dele. O objeto de análise dele era a aprovação da comissão ou não. Então, se há de interesse de alguém de discutir a legalidade do coisa, tem que abrir outro processo, pronto. Não existe essa possibilidade de ter 7 ou 5, são 5. E assim está escrito no edital. Não entendo também por que 7 seria mais paritário do que 5, porque com 5 você tem um professor de cada departamento. Se você pega 7, são 5 professores. E qual é o departamento que vai ficar com o professor a menos? Onde é que está a equidade nessa história toda? Né? Eu só queria pedir um esclarecimento em relação ao professor. Isso é o meu posicionamento em relação ao processo. Em relação ao professor Dario, a sugestão do professor Dario é que
cada departamento, a gente aprova que cada departamento indique o seu representante, é isso? Que a gente leve para o departamento e o departamento... Eu pessoalmente, eu não tenho. A sugestão que eu dei é o seguinte: se o Conselho de Centro julgar que deve nomear a comissão hoje, ela sai hoje. Ah, tá. Se o Conselho de Centro definir que ele pode delegar a uma autoridade, o diretor-geral, nomear a comissão, o diretor vai discutir essa questão dentro dos modos do edital. Tá. Então posso só concluir daí, então, em relação a isso? Então, na minha concepção, a gente tem que definir a comissão. E aí, se essa pessoa depois declinar do convite, é outra história. A gente define a comissão, diz às pessoas, se tiver alguém que queira declinar, isso altera-se depois. Os inscritos na primeira rodada terminaram, então o relator para se manifestar e depois o relator original. Já que os relatos, perguntas foram dirigidas a este relator. A composição da comissão. Para a gente obedecer literalmente a LDB, nós precisaríamos ter 20 pessoas. Tá? Por quê? Porque a LDB fala 70% de professores e representações igualitárias entre técnicos e discentes. Tá? Se a gente tivesse 10 membros dessa comissão, 10 membros daria 7 professores, o que daria os 70%, e um e-mail técnico, um e-mail discente. Isso não ia funcionar. Com 20, a gente conseguiria essas porcentagens corretamente. Então, é uma aproximação. Se a gente olhar todos os nossos conselhos superiores, nós temos cerca de, porque a gente nunca vai conseguir esse número redondinho, bonitinho e paritário. A gente pode ficar discutindo aqui um dia inteiro e a gente não vai chegar num número que vai dar o... Porque 20 membros numa comissão eleitoral, gente, a gente não tem quase isso em técnicos e professores aqui dentro da universidade, mesmo porque depois vai ter ainda as mesas de apuração e depois escrutinadoras e a gente vai ter que ter, essa comissão vai ter que compor outras coisas. Né? Esse foi um dos pontos levantados pelo professor Marino que ele considera irregular no edital. O segundo ponto que foi considerado irregular, que é com relação a ter 5 anos na posse e não na inscrição, isso eu acho extremamente cabível e a comissão pode dar esse aval baseado em todas essas legislações. Não precisa estar isso escrito no edital, mesmo porque eu acho que qualquer comissão, tá, ela vai responder legalmente por isso. E se isso for uma coisa ilegal, qualquer um pode entrar com uma ação na justiça e ganhar. Então eu acho que a comissão eleitoral, ela não é só para bonito ver, ela vai ter que tomar decisões e decisões mediante a legalidade, inclusive se for necessário até consultar a Projur se aquilo vai ser legal ou não. Então eu acho que essa homologação das inscrições, se tem essa dúvida, a comissão ela vai ter que fazer as suas consultas e decidir. Para isso que ela está sendo nomeada por esse conselho. Né? Eu não vejo impedimento nesse aspecto. Tá? E é o que eu vejo, isso eu debato muito nos conselhos superiores. Quando se tem um processo e o relator muda o teor do processo, do que foi pedido no processo, a gente briga nos conselhos superiores porque fala, olha, o relator não poderia mudar. Eu já fiz isso várias vezes, porque às vezes você pede A, então para eu te dar A, eu te concedo B, C, D, E, F. Não é assim que funciona. Processualmente, eu acho que falando. Eu acho que se realmente existem essas dúvidas, né, e se isso daí for constatado, eu acho que deve-se sim abrir outro processo e ser rediscutido. Mas eu lembro muito bem que quando eu fiz o meu relato aqui no Conselho de Centro, aprovando ele e tal, eu falei da comissão, de como ela ia ser composta, das datas, né? Então eu acho que a gente aprovou, né? Se a gente fez certo ou não, eu acho que todo mundo fez legal e isso daí a gente vai ter que rediscutir num novo processo. Não é nesse momento porque não era o teor do processo aprovado. Tá? Professor Marino como relator original. Só uma espécie. Bom, gente, primeiro, não há nenhum interesse de fazer algo ilícito ou de
de forçar a barra ou de passar por cima. Não, gente. Eu entendi que o processo realmente, o momento não era isso. Entendi e estou aprendendo com vocês todos os dias vão passar por essa casa e vão aprender algo a mais. Então não há maldade que às vezes pode ser vista nesse tipo de situação. Só esclarecer em relação à LDB, que está citado aqui, talvez poderia ser suprimido isso no nosso edital, que isso não está no estatuto, mas está no nosso edital. A LDB fala claramente o seguinte: eu fiz transcrição idêntica não, igual. A lei, a LDB, por sua vez, prevê, tá, enfim, e ela diz o seguinte, parágrafo 1, em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão. E só. Não fala mais desses 20, pode chegar. Não sei de onde tirou esse número, Rogério. Então, Mais 7. Nosso estatuto e o regimento. Eles ocupam 70% dos assentos. É bem assim, é cópia literal da LDB. Mas também não tem 70%. 70 não dá. Mais ou menos atende pelo menos 70. Não. Bom, então não tirei isso das nuvens, gente. É realmente um objeto legal. A ideia foi corrigir, para não deixar rolar para que uma comissão tenha que bater depois cabeça. E, gente, vamos parar com essa história, processo. Então, pro cara se candidatar tem que entrar na justiça, gente. Um negócio que nós criamos aqui, vamos parar com isso, gente. Não, isso é muito negativo, não acho que isso deve ser. Eu aí falo, Dario, que você sempre diz, vamos acabar com os vícios dos outros centros. Então talvez a gente tire a LDB da história aí. Objeto, eu acho que sim, Jarbas, é objeto de discussão, porque não acho, ano que vem, se Deus quiser, vou estar afastado, quero estar longe, eu não acho interessante largar a bomba para o pessoal inexperiente, vai pegar uma comissão e vai discutir esse tipo de banana. Não, eu acho que o conselho aqui tem que ser maduro, nós temos que achar uma forma. E eu me preocupei sim, como é a última reunião oficial, professor Dario, do ano, de que isso fosse resolvido agora, o edital precisa ser lançado. A Projur deu um parecer, não por escrito, mas deu para nós, deixou muito claro que o que vale mesmo é posse e não inscrição. Então, gente, nós estamos indo com erro no edital para uma comissão se ferrar? Não. Então, vamos achar uma alternativa de corrigir isso para não deixar aí. E essa foi a minha intenção, gente. Não, por favor, não vejo maldade nessa minha admissão. Não foi, hipótese alguma. Se eu sou desinformado de que posso concordar de que não é objeto mesmo, mas me diga em que forma legal nós temos para fazer essa correção para não deixar estourar para frente. Então, por favor, os mais experientes aí nos auxiliem nisso. E essa é a intenção. E nesse sentido vem a preocupação da professora Marinês, do Papo, não vamos empurrar. Vamos ser claros, transparentes, olhando no olho um do outro e corrigir isso. Acho que esse é que tem que ser o objeto da causa. Eu acho que eu tenho que dar uma satisfação como foi respondida a pergunta da Marina. Marina, quando eu levantei a questão, 2 pontos, sobre a sua deselegância, eu ratifico. O senhor deveria ter se manifestado quanto à comissão e ter feito por escrito uma modificação de edital. Não é esta hora de discutir edital. Ponto. Obrigado. A pauta desta reunião é comissão. Se o edital estava errado, não foi publicado ainda, nós tivemos um tempo muito grande. Bem por isso. Ou nós somos todos desonestos, ou todos convenientes. O edital foi sim publicado aqui dentro. Então todos nós somos responsáveis. E não retirem de vocês, que aqui foi aprovado por unanimidade. Segundo, esse edital não é uma cópia transcrita do anterior. É uma cópia como foi feito de Laguna, como foi feito todos os outros até hoje. E a Projur, sim, sempre se manifestou. Se o senhor disse que a Projur o disse informalmente, o senhor devia ter tido a obrigação de informar a direção. Se a Projur lhe informou isto é deselegância, professor. Estou falando de última hora, professor. Então, professor, o senhor devia ter vindo ao meu gabinete e disse, vamos retrair. E não ter proposto aqui regime de urgência. Nós poderíamos ter baixado em diligência o processo. Essa é a questão. Então, isto que irritou o presidente. Esta falta de elegância e de compromisso. Este conselho aprovou um edital. Nós somos responsáveis. E não vamos fugir disso. O edital foi feito assim porque a Projur disse que estava correto na outra eleição, como disse para a Laguna. Agora, se disse a você, você deve ter tido a obrigação de comunicar isto à Secretaria do Conselho.
Com todo respeito, professor. Quando eu disse que nós temos que evitar vícios antigos, é este vício que nós temos que evitar. Lavar roupa suja aqui dentro sem te avisar. Só isso, professor. O objeto era a comissão. Ponto. Correção de edital, proponha que será feita. A UDESC está cansada de mudar editais. Isso se faz por um edital. Eu só acho que pedir voto de urgência, regime de urgência, numa hora dessa, para levantar essas questões, é extremamente deselegante contra este conceito. Não contra mim, professor. Não contra mim. Professor, eu sou obrigado a defender o conselho. O senhor dessa idade... Se o senhor quiser se manifestar, se inscreva. Não tem abertura. Isto é ordem. Qual é a ordem? Então peça que estou em ordem, professor. Eu estou dando uma explicação, como o senhor falou aqui na frente, eu não interrompi. Eu não interrompi, professor. Eu não interrompi quando o senhor se manifestou. Então a educação se é dos dois lados. Tenho dito. Alguém mais quer se manifestar, professora Hilda? Alguém mais quer se inscrever? Professor, vamos começar por lá que eles fizeram antes. Professora Hilda está inscrita, professora Marinés, professor Pablo e professor Jarbas. Alguém mais quer se inscrever? Inscrição encerrada. Professora Hilda. Então, na realidade, o que eu quero manifestar é que o edital ainda não foi publicado e realmente todas as situações que foram trazidas, elas podem posteriormente, o edital ter que ser retirado e ser refeito. Então, o que eu proponho é que seja essas inclusões que são simples, só para quando o edital for publicado incluir. Porque se esperar essa briga judicial, o edital vai ser retirado, vai ter que ser feito um novo edital, e aí vai demorar mais uns 6 meses para ter uma eleição. Então é só a comissão não vai poder autorizar, porque a comissão tem que ser legalista e ela tem que seguir o que está no edital. Então essa história de que a comissão autoriza, a comissão não pode, de forma alguma, porque aí ela estaria cometendo uma ilegalidade. A comissão que ela vai seguir, o edital. Apenas o edital. Não adianta consultar a Projur não pode autorizar o que não está no edital. Então o edital vai dizer 5 anos no ato da inscrição e ninguém mais vai poder se inscrever. Então, o que eu estou sugerindo? Que nós somos um centro, nós somos adultos e eu acho que retificar essa partezinha, nem que tenha que abrir um novo processo, isso e até agora, no final, a gente retificar até o dia 19, que termina o dia 23, é muito simples de fazer, não é algo complicado e vai evitar lá na frente para a gente ter um problema e o edital parar de voltar. Então, na realidade, só essa é a minha colocação. Professora Marinés? Aí então eu volto a essa questão do edital. O senhor falou antes que na reunião do dia 25, então a gente aprovou o edital e ele foi exposto aqui. Sim, eu lembro muito bem que o professor Rogério expôs, falou alguns itens dele e tal. Mas até para experiência, para amadurecimento do conselho, não seria interessante, quando a gente tiver que aprovar essas coisas, disponibilizar o edital, todo mundo olha, porque lendo é uma coisa, ouvindo é outra. É como lá no departamento, a partir do próximo ano, eu não vou mais só passar os projetos de ensino, pesquisa e extensão para o relator. Todo mundo vai receber e vai poder ler e na hora vai poder fazer as suas pontuações. E não simplesmente ir e confiar no voto do relator. Nós confiamos no voto do professor Rogério, no relato do que eu votei. Mas com a certeza que esse edital estava correto. Agora, se ele não estiver, então a gente não sei se ele está errado. Então, sabe, tem as duas versões agora. Então a gente tem que ver. Se estiver errado, eu concordo com a professora Hilda, com o Marinho, que a gente tem que ver agora para não atrasar lá na frente das eleições. Talvez fazer uma reunião extraordinária sexta-feira para voltar novamente à Eu comissão, solicito que se mantenham questão de ordem ao que está no processo. Ou o Conselho se manifeste contra a retirada da questão de ordem. Não sei se isso é possível no nosso regimento, porque foi colocado em regime de urgência. Enfim, a solicitação do relator em pôr regime de urgência praticamente inutilizou essa reunião. A definição da comissão não tem nada a ver com a modificação do edital. Esta é a questão. A questão é, o objeto da matéria é uma comissão. Se houvesse outras modificações, não poderíamos pedir regime de urgência. Então nós temos que deliberar. O que é que não vão deliberar hoje?
É o processo ou o quê? A gente delibera a comissão, né, professora? Como? A gente delibera a comissão. Isso, professora. E isso, mas aí também pode voltar lá no final, quando tem os expedientes, para a gente pedir isso aí. Primeiro, eu quero saber que nós vamos deliberar. Então, eu quero que as manifestações sejam em cima do objeto da matéria que nós estamos debatendo. E não divagando de assunto. Se for para divagar, eu fico 2 horas conversando. Eu posso só esclarecer? É que essa minha preocupação com o edital é o número da comissão, de pessoas. Que vai interferir, não vai? 1h05, 1h03, 1h07? É nesse sentido. E eu acabei de comentar. Isso, eu fiz uma sugestão para facilitar que pode se deliberar, delegando a autoridade do diretor nomear a comissão. Isso é outra história. Isso não impede nada. Porque vai ter que ser feita a negociação com os membros. Essa colocação eu fiz no começo, exatamente para evitar tudo isso. E sem dúvida nenhuma, nós vamos deliberar sobre isso e considerem-se convocados para sexta-feira às 3 horas da tarde. Tá? Depois tem outros inscritos. Então, na sequência de inscritos é o Pablo, né? Professor Pablo. Nem vou comentar sobre o teor do processo, mas eu queria fazer um comentário com relação a nossa questão aqui do conselho. Eu acho que nós somos um centro pequeno, um centro onde todo mundo é bem maduro e se dá bem. E eu acho que eu estou me sentindo desconfortável, né, com a vir dos conselhos, porque a gente está brigando, pessoal. Eu acho que não é comportamento de profissional. Eu acho que a gente não pode pressupor que alguém fez um relato porque ele é uma pessoa má, porque ele está querendo prejudicar o centro. Eu acho que a gente tem que ser maduro o suficiente para discutir as coisas como devem ser discutidas. E por isso que existe o conselho, para que exista um consenso e as pessoas discutam e cheguem a uma decisão, mas essa decisão tem que ser uma decisão discutida e que cada um tenha consciência se é certo ou é errado. Agora, ficar trocando acusações, trocando gritaria, eu acho que não é um caminho. Só tem que descobrir a sinceridade e tenho respeito por todos vocês aqui, mas eu acho que a gente deveria repensar isso. Só isso. Professor Jarbas. O senhor estava inscrito? Desculpe. Primeiramente, eu queria concordar com a professora Hilda que está no edital se cumpre. Então, assim, o que vale é o que está no edital, não tem que consultar com a Ju depois. Leia-se o edital, a comissão lê o edital e faz o que está escrito no edital. Primeiro ponto. Segundo ponto, a consideração da professora Marinês. Desculpa, professora, mas continuamos assinando o estado de competência se valer o que a senhora está dizendo. Entendeu? E eu não acho que era isso. Eu votei sabendo que era aquilo que eu estava votando. Se a senhora votou sem saber o que estava votando, isso é problema da senhora. Em terceiro lugar, eu queria voltar à discussão. A nossa discussão é aprovar essa comissão do jeito que está aí. Se vai haver uma alteração do edital, e aí sim, a partir da alteração do edital, vai ter uma outra comissão, aí vota-se outra comissão. O objeto do processo é votar essa comissão de acordo com o edital do jeito que está aí. E acabou. Eu acho que eu preciso fazer um esclarecimento. Em nenhum momento manifestei ofendendo ninguém. Eu só não aceito quando a gente é logrado. Eu me senti logrado, por isso manifestei. Não havia necessidade de urgência no processo, professor? Não há necessidade. E outra, é uma comissão. Se você detectou erros em qualquer decisão tomada neste conselho, nós temos todo o direito de vir ao conselho expor. Mas não num assunto que não afeta. De verdade, eu me senti desconfortável e estou obrigado a dizer. E ninguém veio aqui brigar. Ninguém. Não, professor. Não, professor. O desconforto é desagradável. E todo mundo se sentiu desagradável na leitura. E eu sou obrigado a assumir como presidente do conselho. Eu não vou me omitir. Só isso, professor, mas ninguém está brigando. Eu acho que se tem coisa errada, nós temos que ter maturidade de corrigir. Mas dentro do seu momento. Não querer atropelar porque eu quero.
O objeto era muito simples, uma comissão eleitoral. Se esse conselho decidir, vão aprovar uma comissão eleitoral de 5 ou de 7, sem dúvida, vão aprovar uma comissão eleitoral. Agora, eu posso dizer para vocês, o que é que nós vamos aprovar hoje no regime de urgência? Podemos dizer o seguinte, vamos transferir ou eu suspendo a reunião? Não me tem outra saída. Eu só tenho o expediente de suspender a reunião. Diante do regime de urgência. Eu não tenho outra alternativa. Eu sou obrigado a suspender a reunião e convocá-la para sexta-feira para a gente decidir essas questões. Eu não tenho outra alternativa. Se vocês quiserem fazer antes de sexta-feira, faremos antes de sexta-feira. Eu só quero comunicar que amanhã nós temos pregão, né? Questão de ordem, posso sugerir um encaminhamento? Tá, só um pouquinho, então. Beleza, está aberto. Então sugere encaminhamento. Não sei se você permite. Minha sugestão é a seguinte, já que quem homologou o edital foi esse conselho. Então eu entendo, não sei, o professor aí que está aí, o pessoal que tem mais experiência que eu. Se existe um vício edital, acredito que não é objeto desse processo. O que acontece? Se vota esse processo, se encaminha um pedido de impugnação a esse conselho, porque foi esse conselho que homologou Reconsideração. Pode ser uma retificação. Uma retificação a esse conselho, porque foi esse conselho que elaborou o edital e aprovou. Se convoca uma reunião extraordinária sexta-feira ou quinta-feira, tanto faz, data que se achar melhor, e se vota as alterações no edital. Eu entendo que essa seria a solução que nós temos para dar cabo sem precisar recorrer. Na verdade teria que ser hoje, mas também não se for até o 19 e a gente tem justificativa. O edital não pode ser publicado em virtude de uma solicitação de retificação. Não temos colocado. Posso falar com nós vamos Oi? só. Mas acho que não é hoje o caso. Não, na verdade só tem alternativa. Pode ser no dia 19. Diante da conversa com o nosso secretário, nós temos tempo até dia 19 para soltar o edital, para não ferir o que está escrito. Então, essa foi a minha indignação, porque nós temos tempo para corrigir. Então, nós não precisamos vir aqui, era só questão de solicitar. Então, já que hoje foram levantadas questões, e a questão de ordem de dia eu acho interessante, só que não é de encaminhamento, né? É encaminhamento. Então, eu vou fazer assim, antes de fazer uma proposta, já que nós temos tempo até 19, então eu encaminho, abro a palavra ao Rogério que solicitou o depoimento, e depois, na sequência, então eu vou sugerir um encaminhamento, né, para a gente não ficar nessa lenga-lenga e batendo muito papo. Professor Rogério, se é nessa linha de encaminhamento, eu fico contente. Na verdade, assim, não tem no voto uma colocação da comissão, né, da gente estruturar a comissão, ressalvando que quando aquilo que o professor transcreveu, o professor Marinho transcreveu na íntegra da LDB, o parágrafo 1, em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos. Quando se fala 70% dos assentos, não quer dizer 71, não quer dizer 60, é 70. Então, para mim, uma comissão ou outra comissão, conforme a LDB, estão erradas. Isso da gente considerar que a gente passou de 1% que a gente está correto, se ele falasse assim, pelo menos 70%, eu acho que 71% estaria correto, 60% não. Se ele falasse cerca de 70%, tanto uma como outra. Mas como ele fala 70%, esses 70% eu acho que tanto uma comissão como outra vão estar irregulares, porque ele fala que aquele número é 70%. Então a gente está tentando se aproximar das características do nosso centro, mesmo porque eu acho que uma comissão muito grande, não sei nem se teria, eu não vejo essa necessidade dessa comissão grande. Então eu considero que aprovar a comissão na forma como está, com 5 integrantes, seria o cabível. E com relação à mudança do artigo 1.2 do professor Marino, eu acho que até cabível, pode se entrar com um novo processo. Na verdade, é acrescentar uma vírgula no item 1.2.2, colocar vírgula ser eleito, que significa o quê? Que ele vai ter 5 anos de efetivo de exercício, ser eleito.
né? Que é lá na hora da posse, ele vai ter isso daí. Fazendo isso, porque nos outros parágrafos, eu acho que foi até um esquecimento. Se olhar os parágrafos seguintes, ele fala: declaração que aceitará a investidura do cargo, ser eleito. Declaração que exercerá o cargo de dedicação integral, ser eleito. Então eu acho assim, não foi uma omissão, acho que para prejudicar ninguém. Eu acho que isso, mesmo porque acho que o entendimento, inclusive nos processos seletivos, o cara não precisa nem ter o título, ele pode ter o título na hora da posse, não na hora anterior. Então, acho que o que está escrito no edital não está prejudicando nenhuma candidatura. Se ele falasse assim, olha, precisa ter isso, mas ele omitiu isso, não coloca lá a vírgula e acrescenta. E a aprovação da comissão, eu acho que com 5 membros, como ocorreu anterior, porque senão, se a gente for ver, então nenhuma comissão eleitoral da universidade respeita a MDB, porque nunca a gente vai ter uma comissão com 20 membros, por exemplo, ou mais. Então, eu acho que também tem que ser plausível para tentar obedecer ao máximo a MDB, de tal forma que ninguém se comissões. A LDB fala em comissões também. Na verdade, a LDB, vou ler o que o professor Marino transcreveu, porque, se eu não me engano, tem mais alguma coisa que fala sobre isso, mas eu vou ler o que foi colocado numa coisa. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissões, vírgula, inclusive no que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, vírgula, bem como na escolha de dirigentes. E bem, fala 70%, então a gente colocar 71%, a gente vai estar ilegal. Não sei se é essa a colocação, mesmo porque a gente vai ter tão pouco professor no centro, que ainda dá para montar todas as comissões. Ou se você não está na comissão, você está na mesa de apuração, porque a gente não pode esquecer que são 3 mesas diferentes de apuração, tem que ser uma para técnico, uma para professor e uma para aluno, porque as urnas são diferentes, então a gente não pode correr o risco de as urnas se misturarem, então tem que ser 3 mesas diferentes. Então aí já são 9 pessoas, mais 3, 12. Mas quem está afastado vai estar todo mundo envolvido na eleição. Então a gente ampliar talvez esse número, não sei se é interessante. Mas é um conceito realmente que precisa disso. Se essa proposta de alteração desse número também vier nesse processo, eu acho que fiquem à vontade. E com relação aos membros indicados, aí tem que se bater. Eu acho que isso não foi discutido, apesar de ter proposto no processo, que eu acho que a gente teria que ter discutido nesses moldes do edital quem seriam os membros dos departamentos. Isso, infelizmente, os senhores conselheiros deixaram de lado. Eu acho que isso daí era necessário, como que vão ser essas escolhas. Eu fiz a sugestão, mas não sei se vocês vão concordar ou não, então eu vou fazer o seguinte encaminhamento para dar um entendimento mais equânime na questão. Eu assumo a responsabilidade de convocar os 4 diretores mais o secretário e nós vamos sentar hoje à noite. Hoje à noite não dá, tem a festa. Amanhã, de manhã, já considerem ser convocados. Eu dormir lá em casa, tem lugar, tá? Para nós discutirmos edital. E eu faço as alterações como diretor-geral, ata referendo, e na sexta-feira nós homologaremos ou não, se tiver necessidade de fazer as alterações do edital. Por quê? Porque não tem como suspender essa reunião. Para suspender essa reunião, eu não posso incluir outro processo, que seria esse da modificação, se necessário for. Então, para a gente resolver esse impasse, eu assumo essa responsabilidade e convoco, então, aliás, chamo os 3 chefes de departamento também, amanhã de manhã. Então, fica constituído o grupo, que era o nosso grupo o grupo gestor, para analisar esse edital amanhã de manhã, às 8h40. Por que 8h40? Porque 8 mais 4 são 12, 12 são 12 apóstolos. E como sugestão, então na sexta-feira à tarde, às 15 horas, nós fazemos uma reunião extraordinária para homologar essas alterações ou não. Beleza, gente? Segundo ponto que eu queria colocar, nós temos que definir então uma comissão, só um pouquinho.
definir uma comissão. Acho que nós temos que definir essa comissão hoje, com 5 ou 6 ou 7. Então, para não evitar impasse, professor Rogério, nós podemos... Hoje com 5. Hoje é com 5. Então, eu pediria que vocês votassem esta comissão. Eu acho que as sugestões feitas pelo professor Rogério não ofendem ninguém, não agridem ninguém. São servidores que nós temos aí da maior competência, né? O servidor Renan é advogado, a Luana é uma aluna participativa na universidade, né? Os professores indicados são professores sem nenhum problema, são professores que têm um bom conhecimento, já participaram de outras comissões. Então, se for possível fazer isso, e eu assumo a responsabilidade de entrar em contato com esses professores, caso nenhum deles não quiser, ou se o estudante não quiser, ou se o servidor não quiser, o servidor mais ou menos já conversei, nós podemos até sugerir na próxima reunião. E na próxima reunião, então, de sexta-feira, nós poderíamos alterar esta decisão de hoje. Se for essa a sugestão, eu acho que seria mais viável para a gente não ficar aqui discutindo o que nós temos que decidir hoje. Então, só um pouquinho, Carlos, tem o Jarbas aqui, levantou a mão antes, então só para não pular a fila, né? Eu só queria dizer que a gente tem que votar a comissão. Sim, então, ótimo, era essa a minha sugestão. Senhor Carlos. A questão quanto ao professor Osmar e a distância que nós temos. Todos eles vão estar. Comissão, não, professor. As comissões não são necessariamente efetivos estáveis. Se a gente colocar os efetivos estáveis, aí a gente não vai ter. Não tem candidato. Aí a gente, todos os candidatos vão estar na comissão, praticamente. Ou os possíveis candidatos vão estar na comissão. Você imagina se colocar todos os E como é uma comissão eleitoral, não tem problema. Inclusive já foi feita uma comissão eleitoral assim, com pessoas assim. Então, se a plenária entender que esta sugestão é a mais importante, então eu solicito que os dois relatores agora entrem em consenso. A minha sugestão tinha sido contábil, professora Marilei, engenharia de sanitário, professor Eros, engenharia de software, professor Osmar, o técnico, o servidor Renan, e o discente, e aí eu explico porque o Renan, porque é um dos que não tem função de confiança também, para não ter nenhuma alegação que foi alguém que é vinculado à direção, todos não têm função de confiança. Nenhum tem função de confiança. Tá? E a discente, ela está ambulância para mexer nesse caso. Nós temos alguns impedimentos para fazer comissões aqui dentro, são muito poucos, né? Então a gente não pode botar uma comissão de qualquer jeito. Então, se a plenária entender que este assunto pode ser votado nesta dimensão, então eu sugiro, não sei se manifesta sim ou não, se quiserem que a gente vote assim, naquilo que eu coloquei. Professor Carlos, eu posso fazer mais uma sugestão? Pode, mais uma. Só para, se houver alteração do grupo, na sexta-feira, a gente podia estar votando agora também 2 suplentes. Não, professor, nós podemos mudar na sexta-feira. Daí a gente muda na sexta-feira. Na reunião de amanhã nós vamos discutir isso também. Aí já vai ser convidado as pessoas. Isso, na reunião de amanhã a gente pode debater isso. Tá vendo? Foi bocudo. Que daí os dois daí. Mais alguém quer se manifestar? Consulta os dois relatores sobre essa proposta de encaminhamento para a gente resolver esse impasse. Professor, a questão é resolver. Nós temos um bom encaminhamento. Você sempre seria a favor. Ótimo. Então, é a favorável desse encaminhamento? Rogério. Tá, então vamos fazer o seguinte. Então eu entendo, senhores conselheiros, quanto ao primeiro encaminhamento que eu dei, amanhã considera-se convocados professor Jarbas, professora Marinês, professor Carlos. O senhor pode estar de manhã aqui, professor? Ou é melhor à tarde para o senhor? Não. Eu quero saber qual é o melhor horário para vocês agora. Não vou querer ficar... É a única chance de fora. Não. À tarde. Beleza. Então podemos ser 2h30 da tarde? Então... Tá. Não, mas só os chefes. É na sexta-feira que é o conselho. Isso. Senhores, só para agilizar. Então, a reunião de amanhã, que é a minha primeira sugestão, são os 4 diretores, diretor-geral, secretário do conselho, e os 3 chefes de departamento para amanhã à tarde, às 2h da tarde. Beleza? 2h30. 2h30. Senhora Hilda? Na
Sim. Também alguma coisa? Porque Faz isso hoje? Sim, faço isso hoje. Solicito que as solicitações sejam encaminhadas então até amanhã às 14h30. Beleza, professora? Isso. Professora. Então, já que a professora falou no assunto, e já na sugestão, só para a gente emendar, já que é consenso que a reunião seja amanhã, por favor, baseiem-se as nossas sugestões no nosso estatuto e no nosso regimento, porque esse edital foi feito em cima do estatuto e do regimento. Beleza, gente? E o nosso estatuto e regimento, se é contrário ao LDB, eu não posso ir contra o estatuto e regimento. Beleza, gente? Então tem que ter esse cuidado. Se o estatuto está errado, nós não temos aqui o poder de modificar, tá? Beleza, gente? Então, eu conclamo a todos que leiam esse edital em cima dos artigos do estatuto e regimento. Beleza? Então, acatado seja. Segunda parte da minha sugestão. E aqui agora é o voto, tá? Que era objeto do processo para a gente encerrar o processo. Tá, gente? A sugestão da comissão, segundo este edital aprovado por este conselho de 5 membros, feita pelo relator de vista, com a possibilidade da gente contactar amanhã de manhã, agora tem um pouco mais de tempo, contactar amanhã de manhã as pessoas indicadas, se aceitam ou não. E aí a gente pode até debater à tarde a modificação, consequentemente, se houver modificação, vai haver modificação na comissão. Então, em votação, esta proposta. Se o relator acatar. Tem que votar no Marino primeiro. Não. Se o relator de vista acatar e se o relator original acatar essa proposta. A proposta que eu fiz, professor Marino, era de votarmos a comissão indicada de 5 pessoas, conforme o nosso edital, e aí a gente tem tempo ainda de contatá-las. Se esta for a intenção, então eu solicito que vocês dois se manifestem nesse sentido, para a gente fechar o assunto. Ok? Eu sou o Rogério, é o relato dessa comissão. Então, os nomes são indicados. A acadêmica Luana, o servidor Renan, os professores Osmar, o professor Eros e a professora Marilene. Esta comissão indicada pelo relator de vistas que nós sugerimos aqui. Se vocês estão de acordo com esta votação deste processo, já que a primeira parte foi acordada, eu solicito que vocês se manifestem levantando a mão. Hã? É o voto de vistas, é isso? Isso. Então, aprovado por maioria, exceto o voto da professora Hilde e professora Marinês. Então, senhores, nós vamos fazer esta reunião amanhã. E gostaria, de tarde, e gostaria que vocês encaminhassem sugestões. Dando sequência à nossa pauta, então vamos às comunicações pessoais. Quem gostaria de se inscrever para as comunicações, eu me inscrevo, Marino. Eu vou inverter a ordem, Marino primeiro, ou ficar no final, que tem algumas comunicações importantes, falei da... Tá, então tu vai depois de mim para completar. Então, Marino, Edier, mais alguém? O Donizete vai falar isso aqui. Mais alguém? Encerradas as inscrições, professor Marino com a palavra. Colegas, foi lançado no ambiente de vocês o informativo, foi feito com muito trabalho da servidora Poliana. Trabalho que acho que é importante, mostra nosso centro, e é isso que eu gosto de mostrar, o que a gente faz, o que é feito, o que o grupo faz, eu faço. Isso aqui vai trazer as ideias, a prefeitura, as mídias, e é importante que vocês servidores leiam e respondam a enquete também, para que essa ferramenta possa ser melhorada. Porque esse afinal mostra o trabalho da universidade. Okay? Enfim, gente, obrigado a todos pela colaboração no tempo de trabalho da direção, bastante que participe, e desculpem as falhas.
e espero que a gente possa crescer e se ocupar das que elas têm um contributo também para a gente. Obrigado a todos e boas festas. Obrigado, professor Marino. Donizete. Se não tinha gestão para amanhã, quando tivesse um passo, 5 e 7 pessoas para a comissão, fica bem diferente. Como? Se amanhã tivesse um passo, 5 ou 7 para a comissão, Vai votar de novo, deu. vocês se indicam 2 suplentes, deu? Não, calma, isso nós vamos votar. Sexta-feira tem reunião convocada já do Conselho de Sede, extraordinária, tá? Para debater esse assunto, porque dia 19 sou obrigado a soltar o edital, ou antes, né? Então, beleza, Donizete? Obrigado. Edier. Então, na verdade, eu tenho alguns comunicados, assim, vou me alongar um pouco, porque eu vou contar a história de como é que a gente chegou até essa situação que a gente já está há um tempo, assim, que todo mundo tem conhecimento da questão da infraestrutura do centro e a gente pleiteou algumas reformas, inclusive a reforma do telhado todo, que não foi possível fazer por uma questão de viabilidade técnica e econômica, né, de custar mais de 1 milhão. E recentemente a gente pleiteou então a reforma das salas 1 a 6. A gente vai executar a reforma das salas 1 a 6 e com isso a gente vai ter algumas alterações no centro, que seriam na parte noturna. A gente vai estar deslocando algumas atividades para o Colégio Eliseu Guilherme, que a reforma está terminando, provavelmente em torno de 10 salas de aula. Com isso, a gente vai desocupar uma parte da nossa estrutura aqui, que nós entendemos que não tem mais condição de uso. E essa desocupação ela tinha 2 objetivos, né? O primeiro, obviamente, é a segurança das pessoas, né? E o segundo é tornar a questão da infraestrutura diante da universidade, diante de qualquer outro órgão, assim, uma questão de prioridade, né? Então, a gente conseguiu fazer isso, a gente licitou uma empresa que vai estar começando em janeiro a reforma das salas 1 a 6, do telhado, para que a gente possa deslocar a central de rede, a biblioteca, os departamentos de ciências contábeis e sistemas, engenharia de software, para as salas 1 a 6. Sanitária, a gente tem uma questão dos laboratórios, que alguns professores ficam nos laboratórios. Então, com isso a gente vai desocupar essa estrutura, essa parte da estrutura que é a mais debilitada, e isso inclui esse auditório. E as salas noturnas, então, nós vamos ter atividades noturnas em torno de 10, no máximo de 10 salas de aulas lá no Colégio Eliseu Guilherme, à noite. Com isso, a gente vai ter alguns problemas de adequação, obviamente, né? Mas eu acredito que é a solução mais cabível no momento. A questão do auditório, que foi um questionamento. O Eliseu Guilherme vai ter um auditório e a única coisa que nós precisamos nos estruturar é fazer um cronograma de atividades desde já, para sentar com eles e reservar esse espaço já para as nossas atividades. O ginásio de esportes também vai estar disponível para a gente. Também vamos ter que teremos que montar um cronograma, mas de qualquer forma até abril o Crista Cedlace continua sendo alugado, né? Esse nosso deslocamento ele não tem custo nenhum para a universidade em termos de locação, né? O Colégio Eliseu Guilherme, na verdade, ele ocupou a nossa estrutura e a gente foi muito bem recebido na nossa solicitação. E a gente vai tentar sanar, pelo menos por hora, esse nosso... Então, eu vou pedir a colaboração de vocês. Eu sei que não vai ser fácil, ter um pouco aqui, um pouco lá, mas eu acho que era o que a gente precisava fazer, assim. Com isso, nós viramos mesmo prioridade zero. Tem noção mais ou menos quanto tempo? Um ano? Até a obra ficar pronta. Nós não voltaremos para cá. 12 meses.
Depois não vai se tornar mais sala de aula, sala de Depois, professora, a ideia é demolir toda essa estrutura. Ela vai toda... nós realmente viramos prioridade, tanto é que nós tínhamos só um projeto, que era o executivo, e a gente foi realmente pressionado, talvez até licitasse esse ano esse projeto do jeito que estava, mas a gente preferiu, tem algumas coisas ali que estão muito pendentes, então a gente postergou, e a gente espera que em breve, eu não vou dar prazo, porque vocês me conhecem, eu já disse para vocês que eu não dou prazo eu prometo para vocês que eu vou estar me empenhando ao máximo, até porque a gente sabe, assim, lança uma licitação, tu tem pedido de impugnação, são 5 dias contra razões, sobe para o reitor e assim vai, sabe? Então, a gente está trabalhando forte aí para conseguir o nosso primeiro sair do chão, na verdade. Então, vamos pedir a colaboração com vocês, que vai ser difícil. Então, complementando as informações... Até que você alongou. As informações do IDIE, essa matéria, só para vocês terem noção, nós estamos negociando há algum tempo já. Inclusive, trouxemos a reitoria aqui para conversar na SBR sobre essa questão. E por que da nossa ida ao Eliseu Guilherme? Nós temos 8 laudos condenando essa estrutura. Quando nós derrubamos aquela parte de fora, é que o laudo ele foi conclusivo. Isto não pode ficar de pé. E nós temos um laudo meio parecido agora. Mas como nós tivemos uma sorte muito grande com São Pedro, eu gostaria que depois vocês não sei, olhassem para cima aqui, e lá de fora vocês vão ver que o telhado baixou mais de alguns centímetros. Então realmente nós precisamos derrubar toda essa estrutura antiga, pelo menos até aqueles banheiros lá do fundo, que aquela parte é nova. Então, essa foi uma decisão tomada lá na SDR, o gerente de educação foi muito receptivo, disse, não, o que vocês precisarem, vão no Eliseu Guilherme. Inicialmente nós pensávamos em 6 salas e hoje foram 10 salas. Tá? 10 salas, ginásio de esporte, uma quadra coberta muito grande. Então já eu solicitaria ao departamento de sistemas, que o nosso professor de educação física está lá, que ele pudesse também fazer uma atividade lá com os alunos do Eliseu, professor Pablo, se fosse possível, na área de badminton, para a gente também compensar um pouco. E... Nós vamos decidir quais turmas vão... Tá, então, nesse sentido, eu gostaria, na reunião de amanhã, eu tinha pensado em chamar a reunião de vocês agora, no final desta reunião, mas nós nos estendemos um pouco, já temos uma atividade às 7 horas, 19 horas. Então, na reunião de manhã, professor, já que os 3 chefes estão lá reunidos, um dos assuntos que nós vamos debater vai ser esse. Né? Certo, professor? Carlos? Então, na reunião de amanhã, então, nós vamos conversar sobre esse assunto, porque na hora de fazer os horários, professor, nós vamos ter que ver como fica. Então, uma das coisas eu já vou pedir para vocês... Só esclarecendo, a professora Marinês entregou os horários e a forma como ela distribuiu as turmas já privilegiou. Ela fez noites cheias. O professor Carlos não sei se... Não, ele lá tem de laboratório, então... então essa reunião vamos fazer isso amanhã, né? Eu só solicitaria que vocês pensassem que as 2 turmas de calouros ficassem no centro. É que hoje que a gente entende essas respostas... Os calouros deveriam ficar dentro de casa, pelo menos esse. Então, essa questão já é bastante velha e eu acho que não quis passar a notícia, não vamos passar. Né? O nosso projeto de engenharia sanitária já está bem adiantado, beleza, gente? Já solicitamos o alvará da prefeitura, então para o ano que vem vão ser as 2 obras. Agora, a única certeza que a gente tem, assinado o contrato, a empresa vai ter 12 meses para executar a obra. Assinado o contrato, a empresa terá 12 meses. Se o contrato for em abril, conta-se 12 meses, ela tem para entregar a obra. Nós estamos num prédio quanto no outro. A outra notícia, assim, que é uma notícia boa, sei que vai ser um transtorno a gente se deslocar para cá e para lá, mas enfim, o colégio lá é novo, as salas são boas, são todas novas.
A outra notícia é que nós, na semana passada, na sexta-feira, o reitor assinou as escrituras da compra dos 2 terrenos dos fundos. Então, do lado de cá do rio, nós compramos 99% das propriedades que interessam ao centro. Nós encaminhamos já em Florianópolis neste mês a compra de 6 propriedades do lado de lá do rio, no valor de R$2.057.000, são 9.600 metros quadrados, né? Quase 1 hectare. Por quê? Porque os proprietários estão aterrando cada vez mais o rio. Inclusive o primeiro proprietário lá já aterrou um pouco em cima da represa. Então, para a gente poder preservar, ter o rio dentro da nossa propriedade, já que nós temos cursos que vão trabalhar em cima disso, então nós propusemos a compra daquelas propriedades. Assim nós teremos praticamente o domínio de toda a região aqui, que ninguém vai perturbar o centro, possibilidades de crescer. Então, as notícias são boas, né? Então, as obras são para o ano que vem. Quanto ao concurso público, nós já fizemos os encaminhamentos. De professor, eu já tenho notícias. Isso, o Rogério já tem a reunião dos diretores de ensino, CAPROEM, já foi realizada, né, Rogério? Eu tenho, na verdade, nós pedimos 4 vagas para contábeis, 4 para engenharia de software e 6 engenharia sanitária, sendo que das 6, 2 eram reedições do concurso anterior que não tinha tido professores aprovados. Dessas, então, 14 vagas no total, né? As reedições eram aprovadas automaticamente. A engenharia sanitária ganhou mais 3, né? Porque em termos de porcentagem eles têm direito a 21 professores e no caso até agora só tem 10. Engenharia de software ganhou 2, que vai vir depois para escolher dentre as 4 quais as 2. E contábeis ganhou 1. Né? Eu já tinha comunicado aos chefes, né? Porque hoje nós tínhamos 55 vagas possíveis novas de processo seletivo, segundo o nosso plano de cargos e salários, né? Que está tentando, de concurso público, segundo o nosso plano de cargos e salários, e nós tínhamos 121 pedidos, né? Então teve muito centro que não ganhou. Balneário ganhou algumas, foi o centro que foi mais beneficiado, eu acho que ganhou 6 para um único curso, né? Mas o resto foi distribuído 1 vaga, 2 vagas, e o nosso, todos os cursos estavam entre, acho que os 6 mais necessitados, fomos nós que ganhamos mais vagas no concurso todo, né? no concurso. Já que eu não quero levantar a questão dos números, ia exatamente colocar isso. O concurso público está limitado a esse número de vagas que nós temos disponíveis no nosso plano de cargos e salário. No último conselho universitário foi definido uma comissão para se analisar as mudanças no nosso estatuto e regimento e, consequentemente, já as mudanças também no plano de cargos e salários. Então, quando o governo assinar, é uma lei complementar a 345, quando o governo assinar a modificação, então o DESC passará a aumentar esse número de professores, né, inclusive de funcionários. Nós temos esse problema de limitação hoje. Bem, mas enfim, nós fomos bem atendidos. Então são um total de quantos, Rogério? 8 professores aprovados para o próximo concurso público, dos 14 pedidos que nós... Então são 5 para sanitária, 2 para software e 1 para contábil. Isso. Bom, então, pessoal, as notícias são essas, as manifestações são essas. Eu agradeço a presença de todos. Então, amanhã, os convido todos. 2h30 da tarde, vamos ou numa sala ou lá na minha sala, se couber todo mundo, e nós vamos conversar. Senhor Marinês? Eu ia dizer, acho que lá na sua sala. Beleza, ótimo. Então, lá na minha sala cabe todo mundo. Então, nós temos esses 2 assuntos para debater. Beleza, gente? Inclusive, com os chefes depois, junto com o diretor de ensino, nós vamos sentar para ver como fazemos os horários e onde eu vou ficar de laboratórios, etc. Obrigado a todos. Até amanhã.